Os elementos coletados, eles são bastante robustos. Nós temos os vídeos demonstrando as ações dessas pessoas e temos também a análise do prontuário médico, de todas as ações que foram realizadas, ações médicas, em relação a esses pacientes. E existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem, ele se passou pelo médico, ele entrou no sistema que estava aberto, o sistema que faz a prescrição dos medicamentos no hospital, por 2 vezes, e se passando pelos médicos, ele prescreveu esse medicamento. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, ele preparou os medicamentos, ele escondeu os medicamentos no jaleco e ele aplicou esses medicamentos na veia dos pacientes. E eles também aguardavam a reação desses pacientes, porque esse medicamento, uma vez injetado diretamente na veia, o que não deve ser feito, provoca parada cardíaca. Em poucos segundos depois da aplicação, esses pacientes apresentavam parada cardíaca. E esse técnico ainda realizava massagem cardíaca, tentando salvar o paciente que ele tinha aplicado a medicação, tentando matar. Inclusive, em um dos casos, quando esse medicamento acabou, ele não teve acesso mais a esse medicamento, ele pegou o desinfetante que estava no leito e por mais de 10 vezes, através de uma injeção na veia, aplicou sobre esse paciente, o que causou também a morte. Ele tentava salvar o paciente, ele tentava fazer uma manobra cardíaca, tentando salvar o paciente, porque os outros integrantes da equipe estavam no quarto nesse momento. Quando ele aplicava a medicação, quando ele aplicou o desinfetante, ele estava ou sozinho ou com as 2 técnicas de enfermagem e, em um dos casos, ele estava somente com uma dessas técnicas de enfermagem. Uma das técnicas de enfermagem, inclusive, não trabalhava na mesma ilha, não era da mesma equipe responsável por esses leitos. Ele era muito amigo dela e, em relação à outra técnica de enfermagem, era uma técnica mais nova e que era treinada por ele. A conduta dessas técnicas de enfermagem, elas foram negligentes. Elas sabiam qual era a substância que ele estava usando, tanto no medicamento quanto no desinfetante. Elas sabiam que a aplicação direta na veia daqueles produtos causaria a morte, poderia causar a morte, e mesmo assim elas não interviram e não fizeram nada. Elas estavam nos quartos, nos leitos dessas pessoas, elas viram, elas inclusive nas filmagens, elas demonstram que elas ficavam olhando a porta para ver se os terceiros não entravam. Então, elas tinham a responsabilidade com o leito, elas eram responsáveis, elas eram técnicas responsáveis, uma delas era responsável pelos leitos e ela deixou que isso acontecesse e não tomou nenhum tipo de iniciativa. Mas o hospital, assim que detectou, através da comissão de óbito, o hospital comunicou imediatamente à polícia sobre esses fatos. A investigação, ela continua, nós vamos investigar se existem outras vítimas naquele hospital, quanto a gente também vai investigar se existem vítimas nos hospitais onde esses técnicos de enfermagem trabalharam. Eles trabalharam cerca de 5 anos em hospitais diversos, em hospitais privados e hospitais públicos. Então vai ser feito um levantamento das pessoas que faleceram com as mesmas características desses homicídios. Nós ainda não temos uma resposta firme sobre a motivação dessa ação criminosa dos técnicos de enfermagem. A gente está analisando, nós vamos analisar não só essas vítimas, como eventuais vítimas que possam ter sofrido esse homicídio praticado por essas pessoas em outros hospitais.